Programa Água é Mais – Novos caminhos para o uso inteligente da água na agricultura irrigada. Princípios essenciais e métodos para otimizar a gestão de recursos hídricos. Condições a fio d'água. Este vídeo tem como objetivo apresentar os princípios essenciais e métodos potenciais para otimizar a gestão dos recursos hídricos em condições a fio d'água, considerando o fato de que, para uma correta gestão, é necessária uma análise integrada entre disponibilidades e demandas. Disponibilidade de água existente para a outorga. Na análise da disponibilidade da água existente na hidrografia para usos múltiplos, a primeira medida a ser realizada é o balanço hídrico na seção de interesse. A disponibilidade existente em uma seção I e em um momento T corresponde à diferença entre a vazão máxima permissível para a outorga, correspondente a uma parcela da vazão de referência, menos o somatório das vazões já outorgadas a montante. Deste modo, o pedido de outorga deve ser analisado com base não na disponibilidade originalmente existente na hidrografia, mas sim na disponibilidade ainda existente quando da análise. Na estimativa da disponibilidade hídrica, é necessário identificar duas situações distintas: a fio d'água e com regularização. Nas condições a fio d'água, a vazão máxima permissível para a outorga, a fim de atender às demandas dos diversos segmentos usuários, equivale apenas a uma percentagem da vazão mínima, justamente a fim de que seja assegurada uma vazão remanescente na hidrografia, consoante com a manutenção das condições ambientais. A quantificação da vazão ainda disponível para outorga em uma seção transversal I e em um segundo T é feita subtraindo da percentagem da vazão mínima originalmente disponível para a outorga o somatório das vazões já outorgadas a montante desta seção. Em uma analogia com a nossa realidade cotidiana, essa condição corresponde a uma compra à vista, ou seja, em que somente é possível destinar a água para outros usos se a disponibilidade natural for suficiente para atender às demandas já existentes durante todo o ano. Nas condições de regularização, se tem que a vazão permissível para usos múltiplos equivale a uma percentagem da vazão média existente na hidrografia, desde que assegurada a manutenção de uma vazão remanescente no rio, capaz de assegurar uma condição ambiental satisfatória. Em uma analogia simplificada com a realidade cotidiana, essa condição corresponde a uma compra com recursos de poupança, ou seja, em que se acumula o recurso no período de excedência para uso nos períodos de déficit. Na presente análise, a abordagem está concentrada em condições a fio d'água. Disponibilidade de água originalmente existente na hidrografia. Tomemos como base para a análise uma seção transversal na bacia do Rio Grande, último afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, cujo regime de escoamento ainda é permanente. Esta bacia, totalmente contida no estado da Bahia, possui boa parte de sua área de drenagem na dominialidade do aquífero Urucuia. Nesta seção, a Q90, determinada em uma base anual, é cerca de 3,9 metros cúbicos por segundo, valor obtido pela consulta ao Sistema de Informações Hidrológicas para o Oeste da Bahia, CIBA-Oeste. Neste caso, se pode evidenciar que a disponibilidade hídrica expressa pela Q90 é representada por um valor constante ao longo de todo o ano, não considerando desta forma o regime de variação das vazões ao longo do ano, ou seja, a sazonalidade de vazões. A consideração da sazonalidade representa um grande potencial para a melhoria das condições de planejamento e gestão de recursos hídricos
e será alvo de atenção em outras oportunidades. Considerando o fato de que 100% da área de drenagem da bacia do Rio Grande se situa no estado da Bahia, se tem, portanto, que a vazão máxima permissível para outorga em condições a fio d'água corresponde a 80% da Q90, ou seja, cerca de 3,13 metros cúbicos por segundo, linha em vermelho. Também pela consulta ao software CIBA-Oeste, se tem que a vazão média de longo termo para a seção considerada, linha laranja, e que representa a disponibilidade hídrica potencial na seção considerada, é de 5,65 metros cúbicos por segundo. Associação das outorgas concedidas à disponibilidade hídrica. Sabendo-se da complexidade das análises envolvidas no processo de gestão dos recursos hídricos e fortes interrelações existentes entre as disponibilidades hídricas e as demandas, pode-se evidenciar a necessidade do desenvolvimento de sistemas de informações que permitam automatizar os procedimentos necessários à gestão. Na figura apresentada, se representa as etapas requeridas na análise de um processo de outorga. Na sequência, se descreve cada uma dessas atividades. A primeira atividade constitui na consulta a um estudo baseado na regionalização de vazões e que permita a quantificação da disponibilidade hídrica. Um exemplo de estudo dessa natureza é contido no CIBA-Oeste e que permite a obtenção das vazões mínimas e médias em qualquer segmento da hidrografia dos rios Grande, Corrente e Carinhanha. Com base em um estudo desta natureza, podem ser obtidas as vazões de referência ao longo da hidrografia e, consequentemente, as vazões máximas permissíveis para a concessão de outorga, representadas nesta figura pela linha vermelha em 3,13 metros cúbicos por segundo para condições a fio d'água e sem levar em consideração a variação temporal da disponibilidade hídrica. Uma vez conhecida a disponibilidade hídrica, o passo seguinte é a quantificação do somatório das vazões já outorgadas e verificação se o somatório destas não supera a vazão máxima permissível para a outorga estabelecida pelo órgão gestor. Associando-se à disponibilidade hídrica às demandas outorgadas para a área montante dessa seção, se tem a seguinte situação. As outorgas de águas superficiais concedidas para uso pela irrigação, representadas na figura pelas barras em roxo, são de 7,98 metros cúbicos por segundo, superando em cerca de 155% a vazão permissível para a concessão de outorga, linha vermelha, e a própria vazão mínima de referência, linha verde, representada pela Q90. Nesta condição, as vazões superficiais outorgadas para uso pela irrigação excedem em cerca de 41% até mesmo a vazão média, linha laranja, e representativa da disponibilidade potencial, mostrando que, mesmo o uso de regularização de vazões seria insuficiente para atender às outorgas superficiais já concedidas para o uso pela irrigação. Uma situação como esta requer, portanto, necessariamente a adequação das demandas às disponibilidades hídricas. Neste caso, é possível identificar outro aspecto importante a ser observado. Além da consideração de uma disponibilidade fixa ao longo de todo o ano, é também estabelecida uma demanda constante durante todo o ano, sendo este consumo geralmente correspondente ao consumo associado à cultura de maior requerimento hídrico, na época de maior consumo de água e no período de maior déficit hídrico. Na maior parte das vezes, inclusive, estes períodos de menor disponibilidade e de maior déficit não são coincidentes. Considerando adicionalmente as demandas associadas
ao uso de águas subterrâneas, barras em cinza, a situação se agrava ainda mais. É importante salientar ainda que as outorgas destinadas aos demais segmentos usuários também devem ser adicionadas às outorgas concedidas para o uso pela irrigação. Para esta seção da hidrografia, entretanto, não foram evidenciadas outorgas expressivas requeridas por outros segmentos usuários. No caso de haver outorgas para abastecimento para uso humano e para dessedentação animal, estes usos são, inclusive, prioritários em relação aos demais segmentos usuários e devem ser abstraídos da disponibilidade hídrica ainda remanescente antes que os outros segmentos sejam considerados. De posse das disponibilidades originalmente existentes e das demandas já outorgadas, se pode quantificar a disponibilidade de água ainda existente para a outorga pela análise do balanço hídrico entre as disponibilidades e demandas. Embora a outorga seja concedida para uma seção específica, essa análise deve ser feita para toda a hidrografia, visto que a outorga em uma seção específica impacta também todo o restante da hidrografia, tanto a jusante como a montante da seção considerada. Nesta figura se representa a distribuição espacial da relação entre o somatório das outorgas concedidas à montante de cada trecho e a Q90. A cor cinza corresponde a trechos da hidrografia que não têm nenhuma outorga concedida nos trechos de montante. Os trechos em azul representam condições em que a soma das outorgas concedidas nos trechos de montante equivale a valores até 20% da Q90. Os trechos em verde, há outorgas entre 20% e 40% da Q90. Em amarelo, de 40% a 60% da Q90. Em laranja, de 60% a 80% da Q90. E em vermelho, a mais de 80% da Q90. O trecho indicado pela seta caracteriza a situação em que nenhuma nova outorga poderia ser concedida, à medida que o critério corresponde à máxima vazão permissível para a outorga já foi excedido, reforçando a situação discutida anteriormente. A não excedência da vazão máxima permissível para a outorga, decorrente de uma nova demanda, conduz a uma condição que favorece o atendimento. A superação da vazão máxima permissível para a concessão de outorga, entretanto, induz a uma indicação de que esta não seja recomendada, tanto pelo aspecto ambiental, como também pelo fato que a nova autorização de uso da água coloca em risco o suprimento do abastecimento de água não só para o usuário requerente, como também para o usuário que se beneficia das retiradas que já foram outorgadas. O forte condicionamento das vazões permissíveis para a outorga existente ao longo da hidrografia é representado na figura. Nela se pode evidenciar que para o trecho da hidrografia identificado pela seta, o somatório das vazões concedidas à montante deste corresponde a menos de 20% da Q90, valor muito aquém do limite máximo permissível para a concessão de outorga na bacia considerada. Este fato induz, em um primeiro momento, uma tendência de considerar que a concessão de uma nova outorga pode ser recomendada e não causar implicações em relação ao atendimento da vazão remanescente estabelecida por lei. A análise dos trechos de jusante induz, entretanto, a uma conclusão diferente. À medida que há uma inserção de uma nova outorga, promoverá um agravamento de trechos de jusante, já com excedência em relação à vazão máxima permissível para a concessão de outorgas, com o consequente agravamento de quadros de conflito e problemas ambientais. Pelo conteúdo apresentado, se pode constatar necessidade de análise conjunta das disponibilidades e demandas hídricas,
diferenças expressivas no tratamento de duas situações distintas, a fio d'água e com regularização. Forte influência que a concessão de outorga apresenta na disponibilidade hídrica ao longo da hidrografia.